Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus cubra a vida de cada um nesse dia. Nós louvamos a Deus, pois Ele nos deu mais essa oportunidade. Como é bom poder mais um dia louvar e adorar o nosso Santo Deus. E nós vamos iniciar esse estudo de hoje orando. Semana passada, vários irmãos pediram orações e nós vamos orar neste momento. Nosso irmão Leandro, ele está afastado de Deus e afundado na dependência química. Nosso irmão Edevaldo pediu oração pela sua vida. Maria do Socorro, por toda a sua família. Minha prima de minha esposa, Tânia, ela contraiu Covid, está com outro problema de saúde, que o Senhor venha fazer a sua obra ali. Também temos a Divina, que é minha prima. Ela e toda a família contraiu Covid, mas pela graça e misericórdia do Senhor, seu esposo já recuperou, já está em casa, terminando a recuperação. Sua filha, Jordane, também. Ela ainda está um pouco ruim, mas que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre ela. E também nosso irmão Divino, lá de Nova Chavantina. Ele está internado na UTI, está entubado, também contraiu, o estado dele é grave, mas nós cremos que o Senhor fará maravilhas na vida dele também. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deste. Obrigado, ó Deus, por teu precioso amor que tem coberto as nossas vidas a cada dia. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos clamar. Que o Senhor venha nos sustentar a cada dia, ó Deus, que a cada dia possamos estar prostrados aos pés do Senhor, louvando e adorando ao teu nome. Em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, por todos os pedidos de orações que vieram até nós. Senhor, estenda tuas mãos sobre a vida, ó Pai do Leandro. Senhor, traga-o de volta para os seus caminhos, ó Deus. Livra, ó Deus, dessas dependências químicas, ó Deus. Nós te pedimos também pelo Edevaldo, pela sua vida, que o Senhor esteja sustentando ele a cada dia, ó Deus, e que ele tenha o desejo no coração de estar servindo ao Senhor em todos os momentos. Também clamamos pela vida nossa irmã Maria do Socorro. Senhor, estenda-lhe, esteja sustentando ela em todas as suas necessidades físicas, espirituais, que o Senhor seja com cada um dos seus familiares também, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te peço pela Tânia, Senhor, nossa irmã Tânia, ó Deus, estenda tuas mãos sobre ela. Ela já é uma guerreira, uma vencedora. O Senhor já deu vitória para ela em outros problemas que ela teve de saúde. E nós clamamos mais uma vez. Estenda a tua mão sobre a tua serva, ó Deus, e dê a ela a cura, ó Deus, tanto do Covid quanto esse outro problema de saúde, ó Pai. Da mesma forma, eu peço pela Divina, que o Senhor continue com ela ali, fortalecendo, ó Deus, restaurando a sua saúde. Também continue com a Jordane, com o Reginaldo, ó Deus, sustentando eles, e que essa recuperação, ó Deus, pós-doença, seja, Deus, debaixo dos teus cuidados. Em nome de Jesus, nós clamamos pela vida do Divino. Senhor, dê a ele mais uma oportunidade, ó Deus, de poder estar junto de ti, Senhor. Dê a ele uma oportunidade de estar com seus familiares. Dê a ele, ó Deus, a saúde que ele tanto necessita. Vá ali, Senhor, estenda tuas mãos sobre ele. Sua saúde inspira cuidados, ó Deus, mas nós cremos que o Senhor já está ali, fazendo maravilhas na vida dele, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós clamamos também que teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar aos nossos corações nesse momento. E assim, ó Deus, como Jesus ensinou aos seus discípulos a orar, a cada dia tenhamos também esse desejo e essa petição em nossos corações. Senhor, nos ensine a orar. Ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém.
Então, meus queridos, como eu falei a semana passada, hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Essa é a primeira parte. No próximo domingo nós veremos a segunda parte da oração que Jesus nos ensinou. E o texto base encontra-se em Mateus 6 e Lucas 11. E quais os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender os princípios de oração ensinados por Jesus na oração modelo descrita em Mateus 6, 9 ao 11. Chamar Deus de nosso Pai. Iniciar suas orações motivados por amor e senso de temor. Orar para que a vontade de Deus seja feita em nós, assim como é feita nos céus. Confiar em Deus para suprir a sua vida. E o nosso texto áureo encontra-se em Mateus 6, do 9 ao 11. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, nesta oração modelo, Jesus apresenta tudo que envolve a vida do crente. E o que é que nós temos? Até o sexto estudo que nós fizemos até agora, abordamos orações feitas por servos do Senhor lá no Antigo Testamento. Nós falamos sobre Abraão, nós falamos sobre Davi. Então, nós falamos sobre eles, mas a partir desse sétimo estudo, nós abordaremos orações feitas pelos servos de Deus, feitas no ambiente do Novo Testamento. Nada melhor do que começar com a oração que Jesus nos ensinou. No início da era cristã, a espiritualidade pessoal judaica era caracterizada por 3 elementos principais: esmola, oração e jejum. Jesus valorizou essas práticas, contando que realizadas com atitude interior corretas, dando ênfase especial à oração. Ele estabeleceu alguns princípios a serem observados quanto à oração. A prioridade da oração particular: descrição e humildade, fechada a porta, objetividade, sem vãs repetições e confiança no cuidado paternal de Deus. Essas orientações fornecidas por Jesus tinham mais a ver com a atitude do que propriamente com o conteúdo da oração. Até que Lucas, no seu evangelho, nos relata que os discípulos pediram que Jesus lhes ensinasse a orar. Então, lá em Lucas 11:1, os discípulos falaram com Jesus e pediram: Senhor, nos ensina a orar. Mas isto não significa que os discípulos ali não soubessem como orar. Eles sabiam orar, eles sabiam, mas então qual foi o significado do pedido deles? Então, ensina-nos a orar. Eles queriam aprender a orar não conforme os aspectos morais de cada um. Então, se alguém tornou-se discípulo de Cristo, mesmo que tivesse a prática da oração no momento em que o nosso coração é entregue a Cristo, tudo aquilo que Cristo faz e realiza em nossas vidas passa a ser incorporado à nossa experiência de oração. E era exatamente isto que os discípulos estavam pedindo. Ensina-nos, Senhor, a orar de acordo com tudo aquilo que estamos aprendendo a ser.
A oração do Pai Nosso não é um conjunto de palavras que devem ser repetidas à exaustão. A oração do Pai Nosso é muito mais do que isso. Nela, Jesus nos ensina as dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar. Ela funciona como uma espécie de modelo para todas as nossas orações. Vamos ler Mateus 6, 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, aqui nesse texto, Jesus nos ensina as dimensões pelas quais precisamos aprender a orar. Primeiro, nós precisamos aprender a orar com Jesus para recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. E o versículo-chave é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina a chamar Deus de nosso Pai. Isto foi revolucionário, porque Deus era o Pai da nação de Israel, mas no ensino de Jesus, a dimensão da paternidade de Deus criou uma densidade, ganhou amplitude e se tornou muito mais profunda. Jesus nos ensina a aproximar de Deus com um coração confiante que Ele é o nosso Pai. E isto implica que todos nós podemos nos aproximar confiantes no seu cuidado e no seu amor. Ao mesmo tempo, Jesus nos ensina a buscar a Deus como Pai. Nos mostra que devemos ter uma atitude de temor em relação a Ele. Santificado seja o teu nome. Então demonstra uma grande reverência pelo nome de Deus. Com isso, Jesus está nos ensinando que, ao iniciar nossas orações, devemos nutrir um sentimento de intimidade e de confiança, ao mesmo tempo que devemos apresentar um sentimento de reverência e um sentimento de temor. E assim começamos as nossas orações. E devemos agradecer a Deus a cada dia, porque nós podemos nos aproximar dele, confiantes no seu amor, confiante no seu cuidado. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que a vida, da maneira como nós vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. O versículo-chave que nós temos é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vida como ela está é meio que caótica. Sentimos que nada se encaixa. O mundo em que vivemos é injusto, é violento. Muitas coisas não fazem sentido, exatamente porque ainda a vontade, a nossa vontade, tudo isso que tem acontecido no mundo não está alinhada com a vontade de Deus. A vontade de Deus ainda não se faz entre nós como ela é realizada no céu. Enquanto continuar assim, muita coisa vai parecer sem sentido. Chegará um dia que a vontade de nosso Senhor irá sobrepor a todas as outras vontades.
Então, nesse momento, nós iremos experimentar alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, e geralmente as pessoas fazem o contrário, querem que a vontade de Deus se alinhe com a nossa. Errado. A nossa vontade que deve ser alinhada à vontade de Deus. Então, nesse primeiro momento, a oração do Pai Nosso nos ensina que há uma distância em relação ao padrão que há no céu e o padrão que há na terra. Um conhecido escritor e pensador cristão, um dos maiores do século XX, C.S. Lewis, talvez vocês conheçam. A obra mais conhecida dele é As Crônicas de Nárnia. Livro se tornou filme também. Ele disse: mire no céu e você terá a terra por acréscimo. Mire na terra e você não terá nenhuma das duas. Você não terá nenhuma das coisas. E o mundo tem um padrão e o céu tem outro padrão. Por exemplo, o padrão do mundo é a mentira, já o do céu é a verdade. O padrão do mundo, as pessoas são motivadas pela ganância, já no padrão do céu é pela justiça. O padrão do mundo é fazer guerras e o padrão do céu é ter paz. No padrão do mundo, cada um quer se servir do seu próximo. Já o padrão do céu, cada um deve servir ao seu próximo. No padrão do mundo, a vingança, mas no padrão dos céus, há perdão. Na terra, ainda vivemos uma grande colisão de vontades, mas haverá um dia em que a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as outras. Amém. O mundo está num caos, crianças morrendo de fome, crianças sendo abusadas, muitos atos de violência contra inocentes, injustiças. O que você diria a uma pessoa que diz: se Deus existe, como é que essas coisas acontecem? Se Deus existe, por que acontecem tantas coisas ruins? E Jesus nos oferece a resposta justamente na oração do Pai Nosso. Então, qual é o nosso desafio diante do caos do mundo? A oração do Pai Nosso não propõe uma atitude passiva. Nós, eu, você, nós não fomos chamados apenas para constatar o estado de coisas do mundo. Nós fomos chamados como aqueles que são alinhados de Deus na construção do seu reino. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir a nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se a gente for fazer uma leitura superficial, muitos interpretam apenas como o pão, dá-me de comer a cada dia. Mas Jesus está falando do pão como uma metáfora para tudo aquilo que nós precisamos para nos manter na vida em toda a sua complexidade. Tudo que um ser humano precisa para viver como um ser humano, inclusive o pão diário. A súplica pelo pão equivale a pedir pela saúde, pelo afeto, pelo trabalho, pela dignidade. Também ela inclui o pedido, uma súplica pela vida espiritual, para vivermos a vida com Jesus. Uma vez que o próprio Senhor Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu, quando Jesus se refere ao pão, ele está se referindo a tudo o que precisamos
para a manutenção da nossa vida em toda a sua complexidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós podemos fazer uma comparação com o maná que o Senhor deu ao povo no deserto. Então Deus dava para o povo no deserto o maná, que era um pão diário e que não servia para ser guardado para o dia seguinte. Então as pessoas ali não podiam guardar o maná para o outro dia, era só para aquele dia. Então, do mesmo modo, Jesus nos ensina a orar, confiando em Deus, que a provisão para amanhã já está garantida para nós hoje. Nós podemos sim confiar em Deus para que aconteça tudo isso em nossas vidas. E devemos agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado o pão nosso de cada dia, e pedir que Ele nos dê o pão de que hoje nós precisamos. Resumindo, aprender a orar com Jesus significa reconhecer a paternidade de Deus e honrar o seu nome. Segundo, compreender que a vontade de Deus precisa ser feita nas nossas vidas e por intermédio de nossas vidas. E aprender a deixar de andar ansioso pela vida, crendo que toda provisão que nós necessitamos para viver a nossa vida, ela vem das boas mãos de nosso Deus. Essa foi a primeira parte da oração que Jesus nos ensinou. A semana que vem nós vamos para a segunda parte da oração que Jesus nos ensinou. Então nós aprenderemos nas próximas semanas. Vamos orar a Deus para que Ele nos ensine a orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, reconhecendo quão grande é o Senhor, quão tremendo é o Senhor. Nós nos achegamos a Ti, ó Deus, sabendo que nós podemos confiar em Ti a cada dia, a cada instante, ó Deus, que o Senhor fará o melhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e queremos clamar que o Senhor continue conosco a cada dia. Dá-nos, ó Deus, aquilo que nós necessitamos. Dá-nos mais fé, Senhor. Dá-nos mais desejo de estarmos junto de Ti, diante de Ti e louvando ao Teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos que Teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas, ó Pai. Venha nos sustentar, Senhor. Venha nos dar mais fé e mais desejo de estar contigo. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos que o Senhor venha e faça de nós verdadeiros servos do Senhor, verdadeiros adoradores do Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor fique conosco no decorrer deste dia, fique conosco, ó Deus, durante toda essa semana. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Meus queridos, o meu desejo é que o Senhor dê a cada um uma semana debaixo dos cuidados dele. E onde você for, ali a luz que é vinda de Jesus brilhe e contagie a todos. E eu me despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.